Olá a todos vocês, estamos aqui com a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 31, gente. Olha só, aula 31, objeto de conhecimento, cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas, detalhamento, cadeias produtivas e sua participação na economia do Estado do Amazonas e do município, consequências das relações de trabalho para as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial, no Estado do Amazonas e no município, nos municípios aí que a gente vai ter. Então, vamos agora para o momento aí da nossa aula. Então, gente, nós estudaremos, sobre o desenvolvimento econômico, principalmente do nosso estado, O estado do Amazonas sendo o maior estado em extensão territorial do nosso país. E o nosso estado, gente, ele vai apresentar 62 municípios, onde essa extensão, tanto em relação a leste-oeste, norte e sul, vamos ter aí diversos modos de vida da população. E isso, consequentemente, acaba aí interferindo na economia dos municípios, Tendo a capital Manaus, que aí já tem um maior desenvolvimento em relação também à quantidade de pessoas e também um processo de urbanização. Mas isso não quer dizer que os outros municípios, eles se desenvolvem, gente? E a gente observa isso, aí a partir de como as pessoas elas acabam habitando, tá? A gente tem essa dificuldade aí de logística, em relação aí a levar mercadorias, até mesmo nós aí nos locomovendo de um município para o outro, Por exemplo, se a gente for lá em São Gabriel da Cachoeira, lá em Tabatinga, a gente vai verificar aqui, gente, que vai ter aí uma certa distância, A gente já também vai observar que tudo isso acaba interferindo no modo de vida e, consequentemente, como a gente já falou aí, sobre a economia, tá? Agora, o que caracteriza, todo esse processo aí de desenvolvimento do nosso estado? Principalmente aqui em Manaus, vai estar muito inserido, no setor primário, mas também no setor secundário, nesse processo de industrialização, de também construções, e no setor terciário, comércio e também serviços, assim como a maioria dos municípios do nosso estado, que está muito ligado em relação aí à parte de agricultura, de pecuária e também em relação ao setor terciário, que pega aí tanto o comércio também quanto as prestações de serviços. Se a gente for analisar, gente, muitos municípios, eles acabam, tendo cultivo ali de determinados recursos naturais e também de criação de animais, e que acaba indo para onde? Para a área da capital, para Manaus, ocorrendo também esse desenvolvimento. Mas aí, se a gente observar, o que nós produzimos, será que vai ser o suficiente para toda a população amazonense? Será que a gente tem que trazer aí de outros estados, esses produtos? Será que vem de Roraima, que fica no norte do Amazonas, Será que vem de Rondônia? Será que vem ali dos estados da região centro-sul, Então, tudo isso a gente analisa, com o passar do tempo, porque aí acaba ocorrendo esse desenvolvimento econômico e também, gente, a população ela aumenta. Se aumenta, vai ter mais necessidade de ter determinados produtos. Então, tudo isso, gente, acaba surgindo o quê? Essas cadeias produtivas, tá? Então, mas o que vai ser, professora, aí essas cadeias produtivas? Olha só, as cadeias produtivas, gente, vão ser sistemas que englobam todas as etapas aí do processo de produção de um determinado produto, de um determinado objeto, ou até mesmo o serviço que está sendo prestado. Desde lá onde se retira a matéria-prima, para ser transformado, para ser produzido, até o quê? A distribuição e também a venda ao consumidor final, nós consumidores. E no estado do Amazonas e nos municípios,
né, essas cadeias produtivas elas vão ter uma grande importância na parte econômica, devido ao quê? A essas riquezas naturais que nós temos aqui na nossa região e também a crescente importância do quê? Da sustentabilidade, né? De realmente ali produzir, né, situações, objetos, serviços, que estejam ligados também à parte sustentável. Então, no Amazonas, gente, várias cadeias produtivas elas vão desempenhar papéis importantes, isso acaba refletindo tanto aí na diversidade ambiental, quanto aí as características socioeconômicas da região, tá certo? Agora, com o passar do tempo, tudo isso foi sendo modificado, teve aí vários períodos aqui no nosso estado, tá? E uma dessas cadeias produtivas no estado aí do Amazonas vai ser o quê? Na época ali do ciclo da borracha, com a utilização da borracha, né? Então, esse ciclo produtivo da borracha aqui no nosso estado, como é que ocorre? Qual que vai ser esse contexto histórico? Olha só, no período áureo, né, vai ocorrer aí no período aí do final do século XIX, aí no início do século XX, tá? E isso, né, acabou sendo conhecido como o ciclo da borracha, que teve um grande destaque, né, como um dos principais produtores de borracha do mundo nesse período, até porque se tinha somente aqui na região. Até então era endêmico, tá? As partes das seringueiras aí, né, tendo todo o seu desenvolvimento. Então, as seringueiras naquele período aqui na nossa região era muito importante e ajudou muito nesse ciclo para ocorrer o desenvolvimento, construções que até hoje existem, né? Principalmente na capital, em Manaus, tá? Então, tudo isso, né, acabou, gente, ajudando. Foi um dos principais pontos aí que a gente observa do período para ocorrer também o desenvolvimento aqui do estado, tá? Essa cadeia produtiva com a borracha, gente, ela também vai ter um grande destaque aí nesse período, né, da Revolução Industrial, principalmente lá nos países europeus, né, onde está ocorrendo o desenvolvimento das indústrias. Esse período aí ocorreu um aumento também da demanda com o quê? Com a popularização dos produtos, principalmente dos automóveis que estavam surgindo, tá? O automóvel, para ele andar ali, para ele se mexer, né? Além do motor, ele vai precisar do quê? Da roda. A roda vai ser feita de quê? De borracha, né? Então, os pneus, gente. Além disso, as mangueiras, né, que se utiliza aí em várias situações e também até mesmo sapatos naquele período. Então, tudo isso ajudou muito, tá? Nesse desenvolvimento aí da utilização da borracha, consequentemente, se estava tendo a necessidade, né, de ter ali a borracha, né, para ir para esses produtos, a gente também analisa, então, que o que vai ter? Vai ter que ter aí em maior quantidade pessoas trabalhando, e isso chamou muito a atenção. Várias pessoas, principalmente aí do Nordeste, no período, começam a vir para a região, para trabalhar aí nos seringais, com a extração do látex, né, para, consequentemente, produzir a borracha. Todo esse contexto histórico em que inicia aí no final do século XIX, né, indo para o início do XX, né, com o ciclo da borracha, sendo ajudado principalmente aí com a Revolução Industrial. Mas qual vai ser aí a importância econômica e social nesse período aí com a cadeia produtiva da borracha? Principalmente, gente, vai estar ligado aí como um polo econômico, onde durante esse ciclo, né, Manaus e Belém, né, essa região aí, que acabava sendo ligando aí Manaus e Belém, tornaram-se grandes centros, tá? Principalmente de riqueza e desenvolvimento, tendo as construções como teatros, né, vários palácios. Então, tanto em Manaus quanto em Belém, aqui na região norte, vai ter essa importância aí com a cadeia produtiva da borracha. Mas, além de ser um importante polo econômico, né, estando aí entre Manaus e Belém, também vai ocorrer o quê? A parte aí do desenvolvimento em emprego e renda,
tá? Emprego e renda gerou aí empregos, principalmente para as pessoas que se tornaram seringueiros, né? E também trabalhadores que vão estar relacionados aí ao setor. Até mesmo, gente, as pessoas elas começavam a trabalhar nessas áreas, né, de seringueiros aí, em que era difícil sair. Por quê? Para trabalhar ali na floresta, né, para se retirar através das seringueiras que existiam, às vezes as pessoas elas tinham que ir lá para a mata dentro, então elas tinham que habitar ali, elas tinham que viver, tinham que morar. Então, para morar tem que se alimentar. Onde é que vai comprar? Né? Onde é que eles compravam naquele período? Os próprios donos daquelas terras acabavam vendendo para eles num valor muito alto. Então, observem aí, tinha esse ciclo de manter os seringueiros ali, não saindo, onde o dono daquelas terras em que estava pagando os seringueiros, né, para retirar o látex, praticamente pegava o valor todo para ir de volta em relação a esse pagamento de alimento. Então, as pessoas elas ficavam presas ali naquela situação e muitos acabavam ali continuando trabalhando ali o resto da vida nas partes das seringueiras, extraindo a látex, tá bom? Então, a gente observa que naquele período foi importante esse emprego e renda para a população, porém, ao mesmo tempo, acabou mantendo muitas pessoas somente naquela atividade, tá? E atualmente, como é que está, né, essa cadeia produtiva aí da borracha? Olha só. Atualmente, gente, vamos ter aí essa atividade em comunidades tradicionais, né, com a produção da borracha, que ainda vai ser uma grande fonte de renda para eles, aí indo para também essas indústrias automobilísticas, caiu muito, né, desde lá do período do ciclo da borracha até os dias atuais, porque a gente sabe que teve o fator histórico aí de levar lá para a Ásia, né, a semente começarem a produzir, porque vai existir aí regiões onde começam a plantar que vai ser semelhante ao clima aqui da Amazônia, né? É quente e úmido, onde ocorre aí o desenvolvimento das seringueiras. Então, né, vai ocorrer muito desenvolvimento na Ásia, então aqui no Amazonas começa a diminuir bastante. Mas ainda nos dias de hoje, vão existir aí essas produções nas comunidades tradicionais, também na áreas de uso sustentável, né? Também vai ocorrer essas práticas que vão respeitar aí o meio ambiente, né? E também acabam valorizando o trabalho ali dos seringueiros, muito diferente ali do período inicial, né, do ciclo da borracha, tá bom? Mas, além da cadeia produtiva da borracha, o que vai chamar a atenção também aqui no nosso estado do Amazonas? Vai chamar a atenção aí a cadeia produtiva ligada ao quê? A madeira, tá? E também produtos florestais não madeireiros. A exploração sustentável, gente, da madeira e até mesmo de outros produtos florestais, como a extração do açaí, da castanha do Pará e diversos óleos vegetais, né? Vai ser uma importante fonte de renda, tá? Para muitas comunidades aqui do nosso estado e também acaba ajudando bastante na economia, tanto em relação ao estado quanto aos municípios aí de uma forma mais específica, tá? E esse contexto, né, que vai estar inserido aí dessa cadeia aí produtiva da madeira, com a extração da madeira, até mesmo esses produtos florestais não madeireiros, vai ajudar muito também as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, que realmente precisam dessa fonte de renda, né, para se desenvolver cada vez mais com a extração aí de diversos produtos que a gente pode encontrar até mesmo na própria natureza, tá? Então, a gente também observa aí a importância da cadeia produtiva madeireira e também de produtos florestais não madeireiros. Mas também vamos ter uma outra cadeia produtiva muito importante para a nossa região, que vai ser o do quê? Do turismo, né? A cadeia produtiva do turismo, também ligado muito ao ecoturismo no nosso estado, vai ser muito importante porque é uma das principais atrações naturais, né? Ligado aí à floresta amazônica, que apresenta uma rica biodiversidade, é uma área
em que ocorre aí a floresta tropical, né, com rios aí imensos que nós temos, que chamam muito a atenção, e também acaba sendo uma grande atração para turistas, tanto aqui para o nosso país, nacionalmente, né, quanto para outros países internacionalmente, tá bom? Então, também o turismo, o ecoturismo aqui no nosso estado também tem um grande marco para o desenvolvimento da economia. E o crescimento econômico, ele tem se tornado aí cada vez mais importante, né, ligado ao turismo, ao ecoturismo. Imaginem, Barcelos, por exemplo, né, chama a atenção pelo quê? Pela pesca artesanal que ocorre aí, pela pesca do tucunaré. Então, a gente observa que isso acaba ajudando, né, nesse processo aí da cadeia produtiva do turismo e também do ecoturismo, além, né, de outros fatores que chamam muito a atenção, artesanato, realmente ali visitar comunidades indígenas, comunidades tradicionais. As pessoas elas não estão acostumadas com o que a gente ali praticamente está acostumado às vezes, ou até mesmo a gente, né, que vive nas cidades, às vezes a gente não conhece os teatros que existem nas grandes cidades aqui, em Manaus, por exemplo, né? Às vezes não conhece as cachoeiras de Presidente Figueiredo, tá? Então, tudo isso, gente, chama a atenção das pessoas. Então, essa cadeia produtiva, né, que vai estar ligada ao turismo, ao ecoturismo, o artesanato, a visita aos botos, as comunidades, às vezes focar jacaré durante a noite, tudo isso chama muito a atenção, principalmente de pessoas que moram em outros lugares que não têm ideia, não têm a dimensão do que é a Amazônia, tá certo? Agora, além disso, né, tendo esse processo aí turístico, né, que vai estar ligado aí a esses segmentos do turismo no Amazonas, tá? Vamos ter aí esse turismo tradicional, né, que vai incluir essas atividades, como visitas a cidades históricas, né, cruzeiros fluviais que acabam chegando e vários eventos culturais também vai estar inserido aí nesse turismo tradicional. Mas além do turismo tradicional, vamos ter o quê? O ecoturismo, né? Que já vai estar ligado aí a uma exploração mais sustentável ali do meio ambiente, da natureza, com atividades como trilhas, né? Mas tem que ter ali uma pessoa que vai conhecer aquela área. Não adianta uma pessoa chegar ali, querer entrar ali no meio da floresta amazônica, vai se perder, não vai conseguir sair e aí vai ter que precisar de ajuda. Então, às vezes tem que ter o mateiro ali para entrar nessas trilhas, a observação ali da fauna e da flora, né? Porque as pessoas às vezes não estão acostumadas de se ver ali uma vegetação tão extensa, a pesca esportiva, né? E as visitas aí a comunidades indígenas também acaba ajudando muito no desenvolvimento tanto do ecoturismo quanto do turismo tradicional, tá certo, gente? Isso ligado aí a esse segmento do turismo no nosso estado, tá? Analisando, né, todos esses desenvolvimentos que ocorrem no nosso estado, também não podemos deixar aí de estudar sobre uma cadeia importante também, uma cadeia produtiva importante para o nosso estado, que vai ser o Polo Industrial de Manaus, com a sigla PIM. O Polo Industrial de Manaus, gente, é uma zona franca que abriga aí inúmeras empresas de diversos setores, né, que vai estar ligada aí aos eletrônicos, às motocicletas e também de bebidas. E vai ter uma parte significativa aí da economia do estado, gerando emprego e também contribuindo para a arrecadação de impostos para o nosso estado. Então, a cadeia produtiva do Polo Industrial de Manaus vai ser muito importante também, porque acaba ali ajudando a gerar muitos empregos para as pessoas, né? E, consequentemente, essas pessoas acabam tendo o seu modo de vida aí, que acaba ajudando também na... É como se fosse um ciclo, né? A economia é um ciclo aí constante, onde a pessoa trabalha, ela tem que pagar algumas coisas, tem que comprar algumas coisas, e isso vai ajudando, por exemplo, no comércio, no serviço. Então, realmente, ali, também na parte da agricultura, porque vem a parte de alimentação, pecuária, extração. Então, é como realmente se fosse um círculo, tá, gente? Não para toda essa economia aqui no nosso estado, assim como nos demais estados, demais países, tá bom? Vamos ver um vídeo agora em que mostra pra gente, né, como é que ocorre essa participação da economia do Amazonas e nos municípios. Verifiquem aí, a gente já retorna.
A participação das cadeias produtivas na economia do Amazonas é fundamental para a geração de empregos e renda. As cadeias produtivas relacionadas à biodiversidade e sustentabilidade, como a madeira e produtos florestais, criam oportunidades econômicas para comunidades rurais e tradicionais. A cadeia produtiva do turismo contribui para o desenvolvimento local, especialmente em áreas remotas. Por outro lado, o Polo Industrial de Manaus representa um dos maiores motores econômicos do estado, sendo responsável por uma parte significativa do Produto Interno Bruto, PIB, do Amazonas. As empresas do PIN também têm efeitos indiretos nas cadeias produtivas locais, criando demanda por serviços e infraestrutura nos municípios próximos. No entanto, é importante que as cadeias produtivas sejam desenvolvidas de forma sustentável, equilibrando o crescimento econômico com preservação ambiental e respeito às comunidades tradicionais. Essa abordagem é fundamental para garantir a resiliência da economia do Amazonas a longo prazo e para evitar impactos negativos ao meio ambiente. Então, gente, a partir desse vídeo a gente pode analisar que cada município vai ter aí a sua especificidade, né? Onde vão ter atividades econômicas importantes, às vezes também até existe em relação ao turismo as festividades, né? Ali alguma coisa, alguma festa ali que acaba chamando a atenção dos turistas, né? Então isso acaba ajudando nessa cadeia aí que vai estar relacionado à economia nos 62 municípios do nosso estado, mesmo tendo essa extensão territorial enorme, né? Aí, se a gente comparar alguns países europeus, tá? Então, as relações de trabalho, gente, elas desempenham aí um papel muito importante, né? Muito importante nessas transformações do espaço na sociedade urbano-industrial que a gente vive atualmente. E no estado do Amazonas, gente, onde combina aí vastas áreas, né, dessa floresta que a gente tem com o polo industrial de Manaus. Então, olha só, uma grande vegetação, aquele verde ali olhando de cima, né, com as indústrias que acabam vindo aqui para a nossa região, né? Então, essas relações, gente, de trabalho ali que afetam tanto a parte do ambiente urbano, né, as grandes cidades que acabam surgindo, a região metropolitana, quanto aos municípios mais distantes, né? A gente tem essa distância enorme entre os municípios, né, dependendo ali do ponto de referência. A gente também vai explorar algumas consequências, né, onde vai estar relacionado a esse contexto do nosso estado do Amazonas com o restante dos municípios, tá bom? Então, olha só, né, analisando aí essas relações que a gente acabou aí de observar através do mapa, outro ponto que nós iremos estudar vai ser o quê? Aí sobre as consequências nas cidades, né? Como aí a concentração de uma atividade industrial, que vai estar ligada à economia, né, em relação àquele centro urbano como Manaus, tá? Acaba gerando uma série de transformações, né? Tanto ali no espaço quanto na dinâmica social. Então, portanto, gente, a gente tem que estudar aí alguma dessas principais consequências, tá? Agora, quais serão essas principais consequências, né? A gente vai ver agora aí que vai estar relacionado principalmente ao crescimento populacional e urbanização, onde o Polo Industrial de Manaus, o PIN, ele acaba atraindo ali trabalhadores de diversas regiões também, contribui para o crescimento populacional aí da cidade e vai resultar em uma maior urbanização, porque vai ocorrer a expansão de bairros, vai ocorrer o aumento ali de uma densidade populacional. Então, o Polo Industrial de Manaus, gente, acaba chamando a atenção, né, de pessoas, consequentemente, acaba expandindo ainda mais a cidade de Manaus. Além desse crescimento populacional e o processo de urbanização, vamos ter mudanças, né, principalmente na infraestrutura e na mobilidade, gente, meios de transporte, ok? Então, com a urbanização crescente, né, porque o ser humano ele não para, ele está em constante mudanças, indo de um lugar para o outro, então realmente é necessária ter aí uma maior infraestrutura,
ligado principalmente às estradas que nós precisamos, né? O transporte público, além disso, saneamento básico, né? E também serviços públicos de um modo geral, escolas, hospitais. Então, se a cidade ela está se desenvolvendo, está chamando a atenção de pessoas, nós precisamos dessas mudanças na infraestrutura e também na mobilidade, tá? Mas em algumas cidades, gente, acaba ocorrendo o quê? Uma segregação urbana, né? Essa divisão que acaba ocorrendo, infelizmente, ali numa área, numa cidade, e, consequentemente, ocorre o quê? As desigualdades, que vai estar muito ligado à parte social. Então, o crescimento urbano e industrial, gente, pode levar o quê? A segregação espacial, né, daquela área ali, com a formação de bairros diferenciados, principalmente por causa da renda, do salário das pessoas, né, e também o acesso a serviços. Normalmente, quando a gente vai para bairros, né, onde o poder aquisitivo é maior, a gente observa que uma estrutura melhor, né? Enquanto existem bairros onde o poder aquisitivo ele acaba sendo menor, a gente observa ali que a infraestrutura, ela não é tão adequada para a população. Então, infelizmente, acaba ocorrendo uma segregação urbana e, consequentemente, a desigualdade social. Tá bom? Mas, além disso, as atrações ambientais vai ser um outro ponto que nós iremos estudar, né? Na verdade, aí essas alterações ambientais. A industrialização, gente, o crescimento urbano, eles podem ter impactos ambientais, como o quê? Como o desmatamento, né? Principalmente ali para a construção de casas, de novas avenidas, ruas, né? Estradas. A poluição do ar, gente, essas alterações que acabam ocorrendo ali no meio ambiente, né? Por conta da quantidade de automóveis, né? A poluição da água, né? Se não é utilizado de forma adequada, e também a geração de resíduos, muito ligado aí aos lixos, né? Então, isso também pode ocorrer o quê? As alterações no ambiente, né? Esse processo de industrialização, crescimento urbano, tudo ligado a esses impactos ambientais, tá? Essas alterações ambientais, gente, a gente tem que prestar muito atenção para não degradar tanto o meio ambiente, ok? Além disso, vamos estudar também sobre as consequências nos municípios, onde em municípios ali fora dos grandes centros urbanos, essas relações ali de trabalho, eles têm impactos diferentes, mas também vão ser muito importantes, onde pode ocorrer o quê? A dependência econômica ali do setor primário, né? Muitos municípios do estado do Amazonas, gente, eles dependem, né, ali do setor primário para a economia, para ocorrer o desenvolvimento econômico ali no município, como a prática da agricultura, a pesca, né, e também a extração de produtos ali que vão estar relacionados o quê? A parte ambiental, né, aos produtos florestais. Então, essas relações ali de trabalho ali nos setores, eles determinam o quê? A organização do espaço rural e também ali como se vai se utilizar a terra, tá bom? Outra consequência aí dos municípios, além da dependência econômica do setor primário, vai ser o quê? Aí a parte do êxodo rural e também do deslocamento, né? É a falta de oportunidades ali para as pessoas, né? Onde se trabalha no setor primário, vão em busca de empregos aonde? No setor industrial, né? Pegando ali a parte das cidades, do urbano, podem levar o quê? Ao êxodo rural, né? A saída ali das pessoas do campo para as cidades, com as pessoas migrando, né? Para as cidades maiores como Manaus, tá? E isso, né, acaba aí alterando a estrutura na parte social, né, dos municípios rurais, como na diminuição da população naquele município, né? Pode ocorrer também o fechamento de escolas, de hospitais, se ocorre essa redução aí das pessoas e, consequentemente, dessas atividades econômicas locais, porque as pessoas elas ajudam, né, nesse ciclo econômico que acaba existindo. Tá? Então, uma das consequências no município também vai ser aí a parte rural, o êxodo rural que acaba ocorrendo. Então, gente, em muitos municípios fora aí dos grandes centros urbanos, né, as relações de trabalho elas têm impactos diferentes, mas também são muito importantes. Outro deles vai ser o quê? A fragmentação do espaço aí e nas comunidades tradicionais. Olha só, nas regiões mais distantes, né, mais remotas do Amazonas,
onde há comunidades aí indígenas e tradicionais, essas relações de trabalho, gente, com as empresas madeireiras ou até mesmo de mineração, podem fragmentar aquele espaço, tá? A presença ali de estradas para exploração de recursos naturais pode impactar negativamente se não tiver um cuidado, né? Ali a essas comunidades tradicionais e até mesmo ao meio ambiente, à biodiversidade. Então, tudo tem que ser trabalhado de forma adequada para não ter aí nenhum problema, tá bom? Além da fragmentação do espaço das comunidades aí tradicionais, outra consequência que pode ocorrer aí nos municípios, que está relacionado a essas cadeias produtivas, vai ser o quê? O desenvolvimento sustentável e também as novas oportunidades que possam surgir. Porque, apesar dos desafios, né, essas relações ali de trabalho nos municípios do Amazonas também podem abrir o quê? Oportunidades para o desenvolvimento sustentável, né? Aí podem surgir projetos com o ecoturismo, a extração sustentável, né, de produtos florestais, e aí outras iniciativas podem oferecer empregos e renda sem prejudicar o quê? O meio ambiente, né? E isso acaba promovendo essa diversificação na parte da economia e também a valorização ali do conhecimento tradicional. Então, se a gente trabalhar de forma adequada, né, utilizando ali os recursos que nós temos também de forma adequada, nem que acabe, nem que degrade, vai sair ali uma cadeia produtiva bastante proveitosa para todos, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.